Você já sentiu que, depois dos 70, sua vida parece ter se transformado em um roteiro ditado pelas necessidades e desejos dos seus filhos, como se, de repente, cada decisão, cada momento de lazer e até mesmo suas economias fossem primeiramente pensadas em função deles. Deixando seus próprios sonhos e aspirações em segundo plano, não é uma questão de não amar. Claro que não. O amor pelos filhos é imenso, incondicional. Mas existe uma linha tênue, quase invisível, entre o amor altruísta e a autoanulação, onde, sem perceber, você acaba perdendo um pedacinho da sua própria essência. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos a sensação dolorosa de que a nossa individualidade, aquela chama que nos faz únicos, está diminuindo, obscurecida pelas demandas de uma família que amamos profundamente, mas que pode, inadvertidamente, nos aprisionar. Pense bem quando foi a última vez que você fez algo puramente por si, sem culpa, sem ter que justificar ou negociar. Se essa pergunta te fez hesitar, este vídeo é para você. A boa notícia é que não precisa ser assim. É mais do que possível reacender essa chama, redescobrir sua voz e viver a independência e a alegria que você tanto merece nesta fase tão rica da vida. Não é egoísmo, é amor próprio e respeito pelo caminho que você trilhou neste vídeo. Vamos desvendar 5 sinais claros e muitas vezes sutis de que você pode ter se tornado, sem querer, um pouco refém das necessidades dos seus filhos depois dos 70. E o mais importante, vou te mostrar caminhos práticos, gentis e cheios de carinho para você resgatar sua autonomia, seu bem-estar e a plenitude de ser quem você é. Prepare-se para uma jornada de redescoberta. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente te surpreender e, quem sabe, te dar um novo fôlego para os próximos anos. Agora, vamos mergulhar fundo no primeiro sinal, um que ecoa na vida de muitos de nós, de forma quase silenciosa, mas com um impacto gigantesco no nosso dia a dia e na nossa sensação de liberdade. Preste atenção, o primeiro sinal de que você pode ter se tornado um pouco refém das necessidades dos seus filhos é quando a sua agenda, aquela que um dia foi sua, deixa de ser sua para se tornar uma extensão da deles. Pense comigo. Quantas vezes você se viu reorganizando seus planos, cancelando um compromisso pessoal ou adiando um desejo seu porque um filho ou uma filha precisava de ajuda com os netos, de uma carona para o médico, de um suporte em casa, ou até mesmo de um ombro amigo para desabafar? Não é que não queiramos ajudar. Longe disso. Ajudar é parte do nosso instinto maternal e paternal. É o que fizemos a vida toda. Mas quando essa ajuda se torna a regra, e o seu tempo pessoal a exceção, é aí que a gente precisa ligar o alerta. Você se pega sempre disponível, com um sim pronto na ponta da língua. Mesmo quando sua alma está pedindo um descanso, ou sua mente sonha em ler aquele livro esquecido na estante, a culpa é uma companheira traiçoeira. Não é? A gente pensa se eu não for. Quem vai? Eles estão tão ocupados, com tantas responsabilidades, e assim, os compromissos dos filhos viram os seus próprios compromissos. E você, que deveria estar desfrutando da merecida tranquilidade da terceira idade, se vê correndo de um lado para o outro, com uma agenda tão ou mais cheia que a de quando estava na ativa. O resultado: frustração silenciosa, cansaço acumulado, a sensação de que você está perdendo a si mesmo, seus hobbies, seus amigos e até mesmo sua paz. Você se sente como um zelador da vida alheia, quando, na verdade, você ainda tem sua própria vida para viver e explorar. Mas como podemos mudar isso? Minha gente, o segredo começa com uma palavra poderosa:
Muitas vezes difícil de pronunciar não. Sim, não, dito com carinho, com firmeza e com a consciência de que você também tem direito ao seu tempo. Não se trata de abandonar seus filhos, mas de estabelecer limites saudáveis. Comece agendando seu próprio tempo. Pense em como você agenda uma consulta médica. Você marca um dia e hora. Certo? Faça o mesmo para você. Coloque na sua agenda um horário para caminhar, para fazer seu artesanato, para encontrar um amigo, ou simplesmente para sentar e não fazer absolutamente nada. E quando surgir o pedido, você pode responder com gentileza, filho: eu te amo muito e adoraria ajudar. Mas nesse horário, eu já tenho um compromisso inadiável comigo. Que tal X ou Y? É uma forma de comunicação que estabelece que seu tempo também é valioso e deve ser respeitado. Lembre-se da história da Dona Regina, uma senhora de 70 e poucos anos que adorava a jardinagem e tinha um grupo de amigas para jogar cartas uma vez por semana. Mas os pedidos da filha para cuidar dos netos ou ajudar com a casa eram constantes. E Dona Regina, sempre solícita, acabava cancelando seus planos. Ela se sentia exausta e triste, vendo as amigas se divertindo sem ela. Um dia, conversando com uma vizinha, ouviu que cuidar de si mesma não é egoísmo, é uma necessidade. Aquilo acendeu uma luz. Dona Regina, com o coração apertado, mas decidida, começou a agendar seus dias de jardinagem e suas tardes de cartas como compromissos fixos. Quando a filha ligava pedindo algo para aquele horário, ela respondia: minha filha, hoje não consigo. Tenho um compromisso com minhas plantas, minhas amigas, mas posso te ajudar amanhã de manhã, no início? Houve um certo estranhamento, mas logo a filha entendeu. E o mais surpreendente, a filha passou a planejar melhor suas próprias demandas e a valorizar ainda mais o tempo que a mãe tinha disponível para ela, porque sabia que não era ilimitado. Dona Regina recuperou sua energia. Sua alegria e até sua criatividade na jardinagem floresceu novamente. O importante é comunicar suas necessidades de forma clara e amorosa. Explique aos seus filhos que você os ama e se importa, mas que também precisa de tempo para recarregar as energias, para cuidar de si e para cultivar seus próprios interesses. Isso não é ser egoísta. É ser um exemplo de autovalorização. Seus filhos, por mais que não percebam de imediato, aprenderão com você a importância de respeitar os próprios limites e os limites alheios. Essa é uma lição valiosa para todos. E ao se dar esse espaço, você não só se beneficia, mas também oferece aos seus filhos a oportunidade de se tornarem mais independentes e resolutivos. Sem a sua constante interferência. Agora que refletimos sobre como sua agenda pode ter se transformado e como você pode, gentilmente, começar a retomá-la para si, vamos pensar em algo que toca em um nervo sensível para muitos de nós, especialmente na nossa cultura onde o apoio familiar é tão valorizado. Vamos falar sobre a sua liberdade financeira e como ela pode ser sutilmente erodida. O segundo sinal, minha gente, é aquele que muitas vezes nos atinge no bolso e na alma. Você se sente culpado, ou até mesmo apreensivo, por gastar seu próprio dinheiro consigo mesmo. É como se, depois de uma vida inteira de trabalho árduo, poupando para a aposentadoria ou para ter uma vida mais tranquila, cada real gasto em algo para o seu próprio prazer ou conforto precise de uma justificativa. A gente vê nossos filhos adultos com suas próprias despesas, talvez com um financiamento de casa, com os filhos deles para criar, e um desejo inato de ajudar brota em nós. Começamos a emprestar dinheiro que nunca volta, a pagar contas, a fazer compras para a casa deles, a ajudar com a escola dos netos, a custear reparos no carro. Tudo isso de forma silenciosa, sem questionar muito. Porque é família e quem não ajuda a família, não é
Essa dinâmica pode levar a uma situação onde seu próprio conforto, seus próprios sonhos de viagem, de uma reforma na sua casa, de um tratamento de saúde que você merece, ou até mesmo de um simples café com os amigos, são constantemente adiados ou cancelados. Você olha para o seu saldo bancário e pensa 2 vezes antes de comprar aquele presente para si, aquele ingresso para um show ou teatro, aquele curso de culinária que sempre quis fazer, a culpa martela. Será que estou sendo irresponsável? Meus filhos precisam mais, e assim, sem perceber. Seu próprio capital, seja ele financeiro ou de sonhos, vai sendo drenado, não por maldade, mas por um excesso de doação que muitas vezes não é solicitado ou, pior, é esperado. O impacto disso é profundo, além do estresse financeiro. Você começa a sentir que seus próprios desejos são menos importantes. A alegria de planejar algo para si diminui. E a sensação de que você trabalhou a vida toda para sustentar a vida alheia começa a pesar. Você se sente menos livre, menos independente. E a ansiedade sobre o futuro financeiro pode roubar seu sono e sua paz. Para reverter essa situação, o primeiro passo é uma autoavaliação honesta sobre suas próprias finanças e o quanto você realmente pode e quer ajudar. É fundamental criar um orçamento para você. Sim, assim como você tem um orçamento para contas da casa. Crie um que inclua uma quantia destinada exclusivamente para o seu bem-estar e prazer. Pode ser para uma viagem, um hobby, um tratamento de beleza, ou simplesmente para ter uma reserva que te dê a liberdade de comprar algo sem culpa. E quando seus filhos pedirem ajuda, seja franco, mas amoroso. Diga algo como: filho, eu te amo muito e me importo, mas nesse momento, minhas finanças estão comprometidas com os meus próprios planos de longo prazo. Posso te ajudar de outra forma, talvez pesquisando opções ou te dando um conselho. Mas financeiramente não consigo agora. Pensem no caso do Sr. Manuel. Ele tinha um bom dinheiro guardado e um grande sonho de conhecer a Europa. Um sonho que carregava desde a juventude. Mas seus 3 filhos, já adultos, viviam pedindo ajuda. Ora era para reformar a cozinha, ora para a entrada de um carro novo, ora para uma emergência dos netos. Manuel, incapaz de dizer não, via seu fundo de viagem diminuir a cada pedido. Sentia-se cansado e um pouco amargurado. Sua esposa, percebendo a tristeza dele, o encorajou a conversar com os filhos. Foi uma conversa difícil, cheia de hesitação. Mas ele explicou que, embora os amasse, precisava realizar seu próprio sonho. Propôs que, a partir daquele momento, as ajudas seriam pontuais e previamente discutidas, para a surpresa dele. Os filhos entenderam. Alguns até se envergonharam de não ter percebido antes. Manuel finalmente viajou. Ao retornar, com os olhos brilhando e a alma renovada, percebeu que ao se priorizar, ele não só se deu um presente inestimável, mas também ensinou aos filhos o valor de lutar pelos próprios sonhos e de gerir suas próprias vidas financeiras com mais responsabilidade. Priorizar-se financeiramente não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade com a sua própria vida e com o seu futuro. Você trabalhou a vida inteira para isso. Você merece desfrutar dos frutos do seu esforço. E ao fazer isso, você envia uma mensagem poderosa aos seus filhos: eu me valorizo. E vocês também devem se valorizar e serem responsáveis pelas suas escolhas. Agora que abordamos a questão da agenda e das finanças, vamos para um terceiro sinal, um que mexe com a nossa capacidade de autodeterminação. Algo que é fundamental para a nossa dignidade e bem-estar. Preste bastante atenção a este ponto. O terceiro sinal de que você pode ter se tornado um pouco refém é quando suas decisões, mesmo as mais pessoais e íntimas,
são constantemente influenciadas, questionadas ou até mesmo vetadas pelos seus filhos. A gente se vê em situações onde nossos filhos, talvez com a melhor das intenções, mas com uma dose grande de controle, começam a ditar onde devemos morar, que médico devemos consultar, qual carro devemos dirigir, como devemos organizar nossa própria casa, ou até mesmo com quem podemos nos relacionar. Eles podem vir com frases como: mãe, isso não é seguro para você. Pai, você não devia fazer isso sozinho. Já pensou no que as pessoas vão dizer? Ou deixa que eu decido. Eu sei o que é melhor para você agora. E por trás dessas palavras, muitas vezes, há um receio genuíno, sim, mas também uma infantilização que nos rouba a capacidade de exercer nossa autonomia. Você começa a sentir que cada passo que dá, cada escolha que tenta fazer, precisa da aprovação deles, que suas experiências e sua vasta sabedoria acumulada ao longo de décadas são desconsideradas ou tratadas como ultrapassadas. É como se, à medida que envelhecemos, perdêssemos o direito de ser o capitão do nosso próprio navio, entregando o leme para as mãos de outros. Por mais que os amemos, essa interferência constante pode nos levar a duvidar de nossas próprias escolhas, a nos sentir incapazes de tomar decisões por conta própria e a ceder, repetidamente, para evitar discussões, conflitos ou para manter a tão desejada paz familiar. A consequência, minha gente, é uma erosão gradual da sua autoestima, da sua confiança e da sua própria identidade. Você pode até se pegar pensando: será que eles estão certos? Será que eu não sou mais capaz de pensar por mim? E essa dúvida, meus amigos, é um veneno para sempre a nossa independência, que lentamente nos consome por dentro. Para resgatar sua autonomia aqui, é preciso, antes de tudo, reafirmar para si mesmo sua capacidade e seu direito de fazer escolhas. Lembre-se, você construiu uma vida, tomou inúmeras decisões complexas e navegou por mares turbulentos. Sua experiência é um tesouro. Isso não significa ser teimoso ou ignorar conselhos válidos quando eles vêm de um lugar de puro amor e preocupação, mas sim reivindicar seu espaço para decidir sobre sua própria vida. Comece por expressar suas intenções de forma clara e calma. Diga algo como: eu entendo a sua preocupação e agradeço por ela, mas já pensei bastante sobre isso e esta é a decisão que tomei para mim. Agradeço seu cuidado, mas confio na minha capacidade de lidar com as consequências e sei o que é melhor para mim neste momento. Se a decisão envolve algo mais complexo, como uma mudança de residência, um investimento financeiro ou um tratamento de saúde, talvez buscar uma segunda opinião profissional ou até mesmo conversar com um amigo de confiança que tenha uma perspectiva neutra. Antes de conversar com os filhos, possa ajudar a validar sua escolha e a fazer com que seus filhos entendam seu ponto de vista de uma perspectiva mais segura e informada. Lembro-me da história de Dona Elisa, uma senhora de 75 anos que morava sozinha em um apartamento grande demais para ela e sonhava em se mudar para um condomínio menor, com mais atividades e menos preocupações com manutenção. Os filhos, preocupados com a mudança, com a distância e com a segurança da mãe, tentaram de todas as formas convencê-la a ficar, ou a se mudar para perto de um deles. Ela se sentia sufocada, mas amava os filhos e não queria causar problemas. Após um tempo de angústia e muitas noites sem dormir, ela decidiu que sua felicidade e sua paz eram primordiais. Conversou abertamente com os filhos, explicando seu desejo por uma vida mais ativa, com mais interação social e menos solidão, e que a decisão era dela, mas que o amor por eles permaneceria inalterado e que estaria sempre presente em suas vidas. Ela pesquisou exaustivamente,
mostrou-lhes o lugar, e com firmeza e carinho, levou a mudança adiante. Hoje, Dona Elisa floresce, cheia de novas amizades, atividades, e seus filhos, vendo-a tão feliz e realizada, perceberam que, às vezes, o melhor cuidado é o respeito pela autonomia e pelos desejos genuínos de seus pais. Agora, minha gente, vamos ao quarto sinal. Um que é uma consequência sutil dos anteriores e que pode minar a nossa autoconfiança de forma silenciosa. Você evita expressar suas próprias opiniões ou desejos para não incomodar, desagradar ou causar problemas aos seus filhos. Sabe aquela sensação de que é melhor engolir sapos do que gerar um mínimo conflito? Ou de que a sua opinião é menos importante, especialmente se ela for diferente da deles ou se for contrária a algo que eles já decidiram? Isso acontece muito. E é mais comum do que imaginamos. A gente se cala na mesa de jantar, aceita planos que não nos agradam, evita tocar em certos assuntos, desvia de conversas importantes, tudo para manter a aparente harmonia e evitar qualquer tipo de atrito. Mas essa harmonia, meus amigos, vem com um preço alto à anulação da sua própria voz, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos mais profundos e da sua visão de mundo. Você se torna, aos poucos, um observador silencioso da sua própria vida, em vez de um participante ativo. Com voz e vez, essa autocensura prolongada leva à frustração interna, à sensação de não ser visto ou ouvido e, muitas vezes, ao ressentimento a longo prazo. Pode até levar a um estado de tristeza constante ou depressão, pois a sensação de invisibilidade e de não ter seu valor reconhecido é corrosiva para a alma. Além disso, ao se calar, você perde a oportunidade de compartilhar sua vasta experiência, sua perspectiva única e sua sabedoria acumulada. E seus filhos, por sua vez, perdem a chance de conhecer a profundidade do seu ser e de aprender com sua vivência. Para reacender essa voz que está aí dentro de você, comece pequeno, sem grandes pressões. Não precisa ser uma revolução de uma hora para outra. Expresse suas preferências em coisas simples do dia a dia. Qual programa de TV você quer assistir? Qual prato gostaria de comer no almoço de domingo? Para onde gostaria de ir em um passeio de fim de semana? Qual assunto te interessa numa conversa? À medida que se sentir mais confortável e perceber que o mundo não vai acabar por causa da sua opinião, comece a expressar pontos de vista sobre assuntos mais relevantes. Lembre-se que você tem o direito sagrado de ter uma opinião diferente. Use frases como: "Eu vejo o seu ponto", e faz sentido. Mas a minha perspectiva é um pouco diferente. Eu penso que... Ou eu realmente gostaria de fazer X este ano, e tenho umas ideias. O que vocês acham disso e como podemos encaixar? O importante é que a comunicação seja feita com respeito e clareza, não com agressividade ou imposição, mas com a tranquilidade de quem sabe que tem um lugar e uma voz. O Sr. Joaquim, por exemplo, sempre foi calado e aceitava todas as decisões familiares, especialmente sobre onde passar as férias ou as festas de fim de ano. Seus filhos, sem perceber, decidiam tudo, desde o destino até o cardápio, cansado de ir para lugares que não o preenchiam. Joaquim decidiu, timidamente, expressar seu desejo de passar o Natal na fazenda da família, um lugar cheio de memórias de infância e juventude para ele. Ele esperava resistência e até alguma chacota, mas, para sua surpresa, a ideia foi bem recebida, e todos se emocionaram com a lembrança de natais antigos. Aquele Natal foi um dos mais especiais para a família toda. Joaquim percebeu que sua voz tinha valor, que suas memórias e seus desejos eram importantes.
e que seus filhos estavam mais do que dispostos a ouvi-lo. Uma vez que ele se permitisse falar e se posicionar, é um exercício de coragem, mas que traz uma recompensa imensa. E chegamos ao quinto e último sinal. Que, de certa forma, engloba muitos dos anteriores e que pode ser um dos mais dolorosos, porque afeta diretamente a nossa identidade e a nossa capacidade de encontrar alegria e propósito fora do círculo familiar. Este sinal é seus próprios hobbies. Paixões e círculos sociais desapareceram ou foram drasticamente reduzidos. E sua vida parece girar exclusivamente em torno das necessidades e atividades da família dos seus filhos. Pensem comigo. Quantas vezes você deixou de lado aquele curso que tanto queria fazer? Aquela aula de dança que te dava tanto prazer? O grupo de caminhada com os amigos? Ou até mesmo os encontros semanais para o cafezinho e a boa prosa? Porque estava sempre disponível para os filhos e netos sua vida, que antes era colorida por diversos interesses e amizades, pode ter se tornado monocromática, focada apenas no papel de avó, de avô, de mãe ou pai sempre presente. Isso não significa que o papel de cuidar da família não seja gratificante. Muito pelo contrário, o amor pelos netos e o desejo de estar perto dos filhos são sentimentos lindos e valiosos. A questão surge quando essa dedicação exclusiva começa a apagar quem você é, para além desses papéis. Aos poucos, você se desconecta de si mesmo, das suas próprias fontes de alegria, das suas amizades antigas e dos seus interesses que te definem como indivíduo. A solidão pode se instalar, mesmo estando rodeado pela família, porque você sente falta de interações que alimentam sua alma de outras formas, a falta de propósito pessoal, de desafios intelectuais ou criativos. Pode levar à apatia, à tristeza e a um vazio que nem mesmo o carinho dos filhos e netos consegue preencher completamente. Você se torna um satélite girando em torno dos outros, esquecendo que você também é um planeta com sua própria luz, para reacender suas paixões e reconstruir seus círculos sociais. O primeiro passo é reconhecer o valor imenso que isso tem para a sua saúde mental, emocional e até física. Não é um luxo, é uma necessidade. Comece por resgatar um hobby antigo que te dava prazer. Aquela pintura esquecida, o violão empoeirado, os livros que você sempre quis ler, o grupo de amigos que você deixou de encontrar. Faça um esforço consciente para entrar em contato com essas paixões. Se não tem um hobby, experimente algo novo. Matricule-se em um curso de culinária, numa aula de dança, num clube de leitura, num grupo de voluntariado na sua comunidade. Abrace a curiosidade e a alegria de aprender algo novo, de conhecer pessoas com interesses em comum. Planeje seus encontros com amigos como se fossem compromissos inadiáveis. Ligue, mande mensagem, combine um almoço, um café, uma caminhada. Não espere que os outros venham até você. Tome a iniciativa. E mais importante, converse com seus filhos sobre a importância desses momentos para você. Explique que, para ser um pai, uma mãe, um avô ou uma avó feliz e presente, você também precisa ser uma pessoa plena e realizada. Diga a eles que você se sentirá mais forte e mais capaz de contribuir para a família se tiver seu próprio espaço e suas próprias fontes de alegria. Lembro-me da Dona Teresa, que depois de anos dedicados inteiramente aos netos e à casa da filha, sentia um vazio. Ela adorava a dança de salão na juventude, mas há décadas não dançava. A princípio, sentia-se culpada em deixar os netos algumas tardes para ir às aulas. Os filhos, acostumados com sua disponibilidade, estranharam no início. Mas Dona Teresa, com o apoio do marido, foi firme. Ela explicou que precisava daquele tempo para si. As aulas de dança foram uma virada.
Ela conheceu novas pessoas, riu, aprendeu passos novos, e a cada semana voltava para casa com uma energia contagia. Sua alegria era tão evidente que, em pouco tempo, os filhos começaram a notar a diferença. Dona Teresa não apenas reacendeu sua paixão, mas também inspirou a todos ao seu redor, mostrando que a vida após os 70 pode ser repleta de novas descobertas e muita vitalidade. Ela se tornou uma avó ainda mais divertida e uma mãe mais vibrante, pois estava cuidando da sua própria fonte de felicidade. Então, minha gente, chegamos ao final da nossa conversa. Refletimos sobre 5 sinais claros de que podemos ter nos tornado, sem querer, um pouco reféns das necessidades dos nossos filhos. Falamos sobre como a nossa agenda pode deixar de ser nossa, sobre a culpa que sentimos ao gastar nosso próprio dinheiro em nós mesmos, sobre a influência excessiva nas nossas decisões, sobre o medo de expressar nossas opiniões e, finalmente, sobre a perda dos nossos hobbies e círculos sociais. É fundamental entender que este vídeo não é um convite para você amar menos seus filhos ou se afastar da sua família. Longe disso, é um convite para você se amar mais, para se priorizar, para reconhecer que sua vida, seus sonhos e sua felicidade continuam sendo importantes, e para reacender a chama da sua individualidade ao fazer isso. Você não só melhora sua própria qualidade de vida, mas também se torna um exemplo ainda mais inspirador para seus filhos e netos, mostrando-lhes o valor da autonomia, do respeito aos próprios limites e da busca pela plenitude em todas as fases da vida. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com carinho e persistência, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e na sua sensação de liberdade. Você tem o direito e o dever de viver sua vida com alegria e propósito. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Você se identificou com algum desses sinais? Quais estratégias você já usa ou pretende usar para reclamar sua independência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você gostou deste vídeo, se ele te trouxe alguma reflexão ou inspiração, por favor, clique no botão de gostei e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, que trazem sempre conteúdo pensado para você viver sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada de redescoberta começa agora. Lembre-se, você merece viver a plenitude da sua existência, com liberdade, alegria e propósito. Que a sua independência floresça. Viva sua melhor vida em todas as idades,